praticamente todo mundo veio e o que tinha para fazer naquela época era trabalhar de empregado nas fazendas de café. Mas isso jamais foi o objetivo deles quando eles saíram da Itália. Quer dizer, ali foi mais um estágio que eles fizeram na lavoura de café para dar tempo das crianças aprender a falar o português, porque quando eles vieram para cá, ainda a língua italiana não era assim bem difundida. Esse pessoal morava naquelas comunas e era todo dialeto. Então, eles não falavam nem português nem italiano, falavam dialeto no dia a dia. Eu fui criado falando dialeto, né? Mas aí as crianças começaram a aprender com os vizinhos, aí depois de 20 anos que eles deram um outro passo, né? Que foi comprar um pouco de terra e ter a vida independente, que era o sonho deles na Itália, era ter um pedaço de terra, né? Era o famoso fazer América. Fazer América. Seu Procópio, e dentro disso, o senhor pode elencar para o pessoal que está nos assistindo alguma memória afetiva que a vitinicultura traz para o senhor na sua constituição como produtor hoje de uva, de vinho? Qual uma memória que marca dentro dessa atividade econômica o senhor? Então, eu tenho 70 anos. Então, com 4 anos, eu já estava no meio do vinhedo. E Andradas era muito bonito na época da colheita de uva, em janeiro, por exemplo. Isso me marca muito. Que a gente puxava a uva em carroças, em carro de boi. Então, os carros de boi iam passando na cidade assim, cheio de uva. A gente, criança, subia no carro, pegava caixa de uva, chupava, ninguém ligava, né? E nas adegas, aquelas filas de carroça para descarregar a uva, vinha em barrica de 100 litros, e a gente pisava essa uva, né, lá na roça já para Era algo que mobilizava a comunidade toda, todas as crianças, todo mundo, era algo esperado no ano. Era algo esperado. A colheita da uva era uma coisa esperada, assim, a população toda aguardava. E quem era do meio rural como a gente, mais ainda, né? Na minha infância, eu lembro muito quando eu ia nos almoços de domingo lá na minha família, todo mundo tomando vinho. Aí o meu pai ou minha avó, alguém, colocava um pouquinho de vinho, água e açúcar para a gente tomar também, nós crianças. Então a gente sempre teve esse hábito e a gente sempre gostou muito da cultura do vinho, de toda a questão que envolve o vinho. Então o vinho ele está sempre relacionado com essa questão familiar, dos encontros familiares do domingo, sem dúvida, das festas religiosas, dos encontros com os amigos. Sem dúvida. É uma memória prazerosa que você tem acerca da bebida. Sim, sem dúvida. É um relato muito interessante porque, além de tudo, o vinho é uma bebida que ajuda a agregar pessoas, socializa, para uma boa conversa. O vinho né? é uma bebida social, né? A gente fica, geralmente, a conversa flui melhor, enfim, não é uma bebida muito alcoólica, então as pessoas têm uma predisposição assim, para alegria, para coisas boas. Eu não lembro de jeito, né? Mas na época teve uma crise aqui em Andradas da uva, muita produção, o preço foi levado lá embaixo. Não estava tendo escoamento muito dessa uva, o produtor estava passando por dificuldade. E o pagamento também era parcelado em janeiro, de janeiro a dezembro. Aí foi um pouco desestimulando os produtores também, entendeu? Inclusive isso, a gente compra uva no Rio Grande do Sul também, que a produção nossa não é suficiente. Acontece isso lá com os colonos. A gente não, a gente vai lá, a gente precisa, paga mais rápido, mas os próprios... As cantinas lá de baixo, eles sofrem muitos produtores lá também, entendeu? Então é um risco isso aí. O produtor não pode ficar sem um giro na mão também, que ele precisa, entendeu? Como é que ele vai tocar, né? A lavoura, a família, a subsistência dele. Sim, com certeza. Essa também é uma dificuldade que o senhor também enxerga os produtores do sul do país também, né? Isso é geral. Você trabalha para colher, você precisa de dinheiro na mão, mais rápido. Depende, se você está no aperto, você negocia, mas não pode sufocar tanto o produtor também, entendeu? Senão ele vai dizer para outra lavoura, para outra parte, né? Meu avô ficava aqui em Andradas e em São Paulo nós tínhamos a distribuidora, onde ficava o meu pai.
Então ele sempre dizia que os italianos, os portugueses, os espanhóis compravam o vinho de barrica. Primeiro que o vinho produzido aqui, ele ia para São Paulo de barril, com burrico levando mesmo, né? Estrada de terra, imagina daqui até Campinas levar 2 dias. Como tudo mudou, hoje a gente faz em 2 horas, olha só. Então, o consumo em São Paulo era muito grande, o mercado era São Paulo e Rio de Janeiro. Depois, as legislações vão mudando, o vinho não pôde mais ser vendido a granel como era antigamente, passou a ser garrafão, garrafa, enfim, isso tudo é questão de legislação e de mercado que vai mudando. Mas, enfim, como a gente está falando de memória da vitivinicultura, eu trouxe para mostrar para vocês alguns produtos do nosso baú da memória. Tenho aqui um vinho Chianti, que este vinho tem esta embalagem assim, ela tem pelo menos 60 anos. Aqui um conhaque JB, também fabricado pela Bertoli. Um outro modelo do Chianti. Aqui já é um vinho novo, um Merlot. E ali do outro lado, vocês vão ver vinho da vinícola Nau Sem Rumo. O Nau Sem Rumo foi o primeiro vinho tipo madeira produzido no Brasil. Ele é feito a partir da uva Jacques. Ele é um vinho licoroso. Muita gente acha que o termo licoroso tem a ver apenas com vinho doce. Não, licoroso tem a ver com o teor alcoólico, que é entre 14 a 16, uma coisa, agora falhou, mas enfim, e ele tanto pode ser doce quanto seco. Então, quando a gente fala, agora vamos descobrir qual o terroir de Andradas, na minha visão, o terroir legítimo de Andradas é a uva Jacques. Teremos outros, mas o primeiro, o legítimo, é a uva Jacques. Quando a gente também recorda, eu estou aqui hoje para falar de memória, a gente tem muito caso. É o principal da nossa atividade. Quando a gente fala do vinho, por exemplo, sempre é citado a Isidro. A Isidro veio para Andradas porque os portugueses pesquisaram, souberam do sucesso do vinho Nau Sem Rumo, que era o vinho, então, tipo Porto, ou seja, parecido, muito próximo com o que eles produzem lá na região do Douro, e vieram se instalar aqui. Inclusive, eles tinham uma participação ou uma assessoria da Sociedade Vinícola Suzanense, que fica em São Paulo, em Suzano, ao lado de São Paulo, capital. Vocês sabem o porquê que o bairro Soves chama Soves? Você poderia explicar para o pessoal que está nos assistindo? Por causa justamente da Sociedade Vinícola Suzanense. E daí surgiu o nome Soves para aquele bairro onde eles se instalaram. Eu me lembro muito do dia de rotular os vinhos. E naquele tempo, hoje tem maquinário para rotulagem, naquele tempo não, você tinha um suporte, era um molde onde você encaixava a garrafa e o rótulo era colocado à mão, a cola era passada à mão. E você, então, na memória, mesas e mesas com aquelas garrafas todas rotuladas ali e impecável, o meu avô colocava... Não tinha 1 milímetro de diferença o rótulo de uma garrafa para outra. Então, esses aprendizados, isso tudo vai ficando. De quando o caminhão chegava com a uva para passar para a desengaçadeira. É um mix de tudo, porque eu cresci ouvindo falar sobre vinho e sobre as memórias dele também. Então, isso tudo vai ficando com a gente, né? Acaba moldando a nossa essência, né? A nossa essência, a nossa personalidade, a nossa raiz e o nosso amor ao vinho também. Tudo que eu sei, eu devo a eles, né? Eles que me ensinaram, eles que mostraram como é que é feito, eu tirava as dúvidas. Eu sempre fui mais assim de querer ver, querer aprender. E que nem eu sou, acho que o mais novo ali. E o mais novo, até acho que aqui no bate-papo aqui, mas tem uma carguinha ainda ali. Mas tem muito que aprender, mas já tem uma carga. Desde que eu me conheço
por gente, já estou ali no meio da adega, tem um fato disso aí, nas férias escolares minhas. Nas férias de janeiro ali, eu ficava ajudando no cultivo lá da uva, eu ficava no bagaço, lá ajudando na moer, todo o processo ali. Aí o cargo meu era o bagaço. Aí depois, e também nas férias de junho, que tinha a festa do vinho, julho, né? A festa do vinho, eu sempre estava ali no meio. No começo não podia ir, né? Porque eu era pequeno, mas sempre estava ali, quando estava arrumando, enfeitando as barracas. Então eu acompanhei o campo, praça, o campestre, voltando para o campo agora, um projeto bem legal. Pena que foi interrompido esse ano. Sim, devido à pandemia, mas, né, tomara que possamos vamos continuar. E é interessante o seu relato, que eu pontuo uma coisa: você, dentro da vitivinicultura, você trabalhou e atuou nas mais variadas funções, Sim. desde lá no vinhedo até na hora de engarrafar o vinho e vender. Tudo ali, o Severino ali, né, faz um pouquinho de cada, mas sempre estava ali, sempre mexendo ali junto, atualmente trabalhando ali no meio, se não me engano é 5, 6 anos, assim que eu comecei a faculdade, que eu terminei o ensino superior, mas desde sempre eu estou ali junto. Sempre estava na adega, sempre estava ali, então sempre estava acompanhando meu pai, acompanhando a família, né? Então, desde do parreiral, andando no meio do sítio até aí hoje vendendo ali. Eu vou falar para você, desde criança, observando não, a gente desde criança mesmo participou ativamente de todas as etapas, né? Eu me lembro, eu desde 8 anos já trabalhava na empresa já, né? Com 8 anos trabalhava na empresa, com 15 anos já era responsável da elaboração dos vinhos da Campino, com 15 anos, e assim por diante. Eu estudei, me formei em Química, fiz especialização em Enologia, trabalhei no Ministério da Agricultura, Embrapa, Ipamig, e assim consegui mais tecnologia, mais conhecimento, né? E começamos a trabalhar em cima da qualidade dos vinhos dentro da vinícola, né? E depois dos causos que existem, muitos. O que mais marca pra gente é uma vida que a gente tinha, não tão confortável como hoje, mas o que marca era a saúde que tinha, a alimentação, as coisas eram tudo difícil naquela época, mas o que marca é a natureza, entendeu? Para mim, isso daí é uma coisa que marca muito. Não adianta a pessoa morar num prédio e ele está correndo risco de vir um vendaval lá e jogar tudo para baixo. Então eu acho que na época de criança nossa, a vida que nós tivemos com a família, que foi assim uma coisa até sofrida na época, porque não tinha os confortos que tem hoje. Mas a história que marca mais na vida são essa convivência familiar, essa vida que a gente levava simples, mas era uma vida feliz. Eu lembro desde a primeira festa do vinho. A primeira festa do vinho foi uma coisa assim, a gente ia receber a estrada de Andradas Após, estava acabando de ser construída, porque a gente, para ir para Poços naquele tempo, você tinha que ir por São João da Bavia e Água da Prata. Então, o Moscone, Alcides Moscone, que era o prefeito, e ele era muito amigo do Juscelino, ele ia trazer o Juscelino para fazer a inauguração da estrada. Mas o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma festa do vinho. Então foi uma coisa mais assim, pontual, né? E ficou nisso, em 1954. Mas daí nós tivemos uma pessoa que teve uma visão extremamente interessante, que quando o vinho começou a ter a crise que eu falei para vocês, e a gente tem que enaltecer a figura do Valdemar Franco. Ele vendo que a vitivinicultura estava em crise, ele falou: olha, vamos retomar a festa do vinho para promover o vinho de Andradas.
E isso foi muito salutar, teve uma aceitação muito grande, e as primeiras festas era totalmente diferente o modelo. O indivíduo comprava o ingresso, lá dentro ele tomava tanto vinho que ele queria, porque ele já pagava o ingresso e ganhava uma caneca. Aí chegava lá as vinícolas todas lá com as barricas e ele podia beber o tanto que quisesse, né? Isso teve uma fase que foi importante, né? Promover o vinho e tudo. Mas depois ela desviou. Aí, ao invés de ser festa do vinho, era tipo uma exposição agropecuária, show, grande artista, não sei o quê. E vinho mesmo, acho que o pessoal ia para a festa do vinho. Teve um ano que até foi uma cervejaria que patrocinou a festa do vinho. Então perdeu o objetivo de divulgar o vinho de Andradas. E não tem dúvida, nós no ano passado nós já demos uma mudada no modelo da festa, na proposta, mas tem que mudar mais. Festa do vinho não é show, esse negócio de show é outra coisa. Fazer um showzinho pequenininho, tem que levar os vinhos lá, fazer degustação, mostrar para o novo consumidor de vinho, ele quer vinho bom. Ele quer conhecer o vinho, ele quer tomar o vinho, mas harmonizado. Então fazer festa do vinho com show, mega show, é a mesma coisa que para o vinho não vale nada. Não vale nada. Nós temos que mudar realmente, já começamos a mudar e tem que continuar essa proposta dessa mudança.